também, mas para que a gente não se estenda muito, né, e tome o seu tempo de você ir dormir, descansar. Oráculo do Monte, eu achei muito interessante esse texto. Quando me veio esse tema, agora é a diaconisa Luciene, então chama aí, diaconisa. Chama aí que a gente aceita aqui. É a diaconisa mesmo? Vai chamar agora? Vamos lá. Se quiser, só solicitar, tá? A gente compartilha das experiências e a gente acaba se edificando juntos, né? Vai ser uma benção, tá? O texto vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abrão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tá ok, diaconisa. Tá bem. Então, um texto muito conhecido, mas um título, um tema, né, diferente. Moriá, palavra de Deus, boca de Deus, né? Quando uma divindade traz uma mensagem, uma palavra, ou alguém que leva uma mensagem de uma divindade, oráculo, né? Então, quando Deus trouxe uma mensagem a Abraão, né, no Monte Moriá. E eu achei muito interessante sobre o Monte Moriá, é que tem algumas coisas que faz muito sentido, né? Faz muito sentido para a gente aprendermos e talvez para alguns seja lembrar, relembrar, tá? Para mim, eu estou aprendendo, pode ser que para você seja apenas a questão de lembrar, né? Aqui nessa marcha numa marcha silenciosa aqui de Abraão, né? Que ele ia na estrada de Moriá, em direção ao monte do sacrifício, né? Para onde Deus o havia chamado e orientado que ele fosse, para que ele pudesse ver onde seria o monte que Deus iria mostrar a Abraão. Ele solicita que chegasse lá, ele seria orientado por Deus e iria ver o Monte Moriá, né? Naquela caminhada, queridos, uma caminhada difícil, né? Uma caminhada de 3 dias aproximadamente. Eu acredito que uma das piores caminhadas que alguém pode ter foi Abraão com seu filho e o seu servo e o jumento. Eles caminharam por quase 3 dias. E naquela caminhada silenciosa, porque Abraão sabia do que se tratava, o que iria fazer ali, né? Abraão já tinha ciência do que ele estava designado em obedecer ao Senhor. E ele sabia o que iria acontecer ali. Mas o rapaz, ele faz uma pergunta muito, muito forte ao seu pai. Ele faz uma observação e ele pergunta ao seu pai: meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É muito, muito profunda essa pergunta do jovem, né? Um jovem de aproximadamente aí entre seus 25 anos de idade nesse momento. Já um jovem, hoje seria um homem feito, né? Lá um jovem, filho de Abraão, filho querido, filho amado. Interessante que nessa caminhada deles, eles ali, quando estão andando, o filho faz uma pergunta, porque também conhecia, era a prática do pai ensinar o seu filho a partir do desmamar, né? Desmamava, então o filho começava a andar com o pai para aprender todo o ofício
do pai para poder substituir o pai em uma situação na falta do pai. Então, a gente percebe então aqui uma pergunta, não uma pergunta leiga, não era uma pergunta tola, não era uma pergunta sem entendimento, era uma pergunta complexa, uma pergunta de conhecimento de fatos. O filho de Abraão conhecia sobre sacrifício. Ele sabia o que significava um holocausto. Ele sabia o que significava ir ao Senhor para oferecer um holocausto. Ele sabia o que precisava ter, as coisas que se usava, todas as ferramentas, todos os objetos para se sacrificar. Ele vivia essa prática, ele conhecia o seu pai fazendo isso. E ele chega e vira para o seu pai e pergunta: meu pai, eu estou vendo aqui que está tudo certo aqui, eu estou vendo aqui que tem aqui, ó, tem o fogo, tem a lenha, só que é o seguinte, eu não estou vendo o cordeiro. Onde está o cordeiro? Né? E Abraão tem uma resposta assim fantástica, uma resposta só sendo iluminada por Deus, em direção de Deus, só deve ser. Abraão fala o seguinte: meu filho, Deus proverá. É uma resposta objetiva, mas uma resposta que nós sentimos o que ele quis dizer. Ele confiava. Havia uma confiança, mesmo no momento que estava sangrando o seu coração, mas o seu sangrar, o seu arder e queimar, era por causa da obediência à palavra daquele que o falava a ele. Então, quando nós vemos Abraão seguindo o caminho, mesmo depois daquela resposta de convicção e fé, dá para nós imaginarmos como pais que nós somos, né? Isaac realmente diaconizou. Isaac, mesmo assim, com toda uma formação já, ele obedeceu, ele não voltou, ele continuou, né? Então, assim, é fantástico como aquele caminho foi muito difícil para os dois. Não era só Isaac, ou não era só Abraão que estava no caminho sofrendo. Sofrendo, que eu digo, que você me compreenda, é por saber o que iria se fazer lá. O pai sabia, Deus havia falado com ele logo lá no começo. E quando ele se direciona em obediência àquele monte, quando ele vai para o monte, ele sabia que aquele monte ia ser muito difícil, porque ele teria que entregar aquilo que ele amava demais. E olha só, o texto vai dizer aí que Isaac era o único filho. Tu acha que, como é que Deus consegue fazer algo assim com a gente? Quando o Senhor quer tratar com a gente, quando o Senhor quer tratar diretamente com a pessoa, ele consegue fazer algo extraordinário. Porque a sua palavra, quando é direcionada àquele que ele quer tratar, a sua palavra ela é uma palavra que realmente vem na ferida. Vamos usar um provérbio popular, né? A sua palavra ela vem diretamente na veia, sabe? Para resolver a situação. Realmente ele é aquele que fere, mas ele cura. Então, quando Deus quer tratar com alguém, ele realmente vem no ponto para resolver a situação. E quando, falando como sábado, né, a gente esteve ministrando e pregamos, falamos sábado, quando Jesus fala, quando Deus fala, realmente é para resolver uma situação que precisa ser resolvida. É interessante, o texto vai dizer que Abraão, quando ouve a voz do Senhor, ele fala o seguinte: toma teu filho, teu único filho, para sacrificar a mim. E ele continua dizendo: a quem amas? Deus está dizendo assim: olha, eu conheço o teu coração, eu sei que é o teu filho único, eu sei que tu ama demais ele.
Eu sei que ele é um resultado de uma promessa e que você recebeu ele. Eu sei que é, mas eu quero ele para mim. Você consegue me entregar? Você consegue me dar? Eu quero ele para mim. Era isso que eu estava dizendo. Eu quero ele para mim. Me entrega o teu melhor. E eles pegam, e ele pega, e simplesmente ouve a voz do Senhor seu Deus. Em obediência, ele segue caminho de quase 3 dias ao monte Moriá. E é forte isso, porque naquele caminho eles têm essa. O texto vai nos falar sobre essa pergunta de Isaac, vai falar da resposta também de Abraão, mas naquele caminho ali foi um caminho realmente difícil para as duas partes, né? É interessante nós ressaltarmos aqui que quando chega lá eles faz todo um ritual. Imagina que situação. Quando ele chega no determinado lugar e Deus pega e diz assim, olha, é esse monte. É esse monte. A Bíblia vai dizer que Abraão vira para o seu servo e diz assim, olha, fica aí com o jumento e eu e o moço vamos subir e adorar. Depois voltaremos. Olha para esse homem. Quanto nós precisamos aprender com este homem, né? O pai da fé. Então, quando ele vira para o servo e ele usa essa expressão, ele deixa muito claro que ele sabia que ele estava vivendo naquele momento, que ele ia subir ao monte, iria adorar, e depois de haver adorado, ele iria voltar. Ele usa a expressão, nós iremos, nós tornaremos. É incrível isso. Como Abraão responde com as suas atitudes, né, com as suas respostas, que ali eles iriam adorar. Seria um ato de adoração. É verdade, diaconisa. É verdade. Então, nesse monte, eles iriam para dar o seu tudo. Nesse monte, ele seria encontrado por Deus. Sabe por quê? Porque a adoração é o mesmo que está escrito no capítulo 4 do Evangelho de João, que o próprio Jesus disse que o meu Pai está procurando verdadeiros adoradores. Olha só para que coisa mais linda, né? Que coisa mais fantástica. Diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. É o Pai que está procurando. E às vezes a gente pensa que a gente está procurando, né? Procurando adorar a Deus, servir a Ele, tal. Mas é o Pai que está te procurando. Só precisa uma coisa, que eu e você o adore. Porque no momento que eu e você adorar ao Pai, Ele te acha. Aleluia! Ele vai te encontrar. E é mais fácil Deus te encontrar do que você encontrar Deus. Aí eu me lembro de uma experiência que a gente teve assim na igreja Bethesda. Eu não lembro o ano, a diaconisa talvez lembre, foi ela quem provocou esse momento na vida da igreja, na rede de jovens, a diaconisa Luciene, Caçadores de Deus. Caçadores de Deus, Descobridores de Deus. Acho que é Caçadores de Deus. A gente viveu experiências assim fantásticas naquele tempo, né? Isso nos fez crescer em buscar ao Senhor e entender como buscar ao Senhor. A gente viveu dias de oração, de jejum, de consagração e de crescimento espiritual. A gente conseguiu fazer o tripé da vida naquela época. Nós orávamos, nós líamos a palavra de Deus e nós nos relacionávamos com o nosso irmão. Aquilo foi, assim, fantástico. É isso mesmo, né? Então, assim, é você adorar e você vai ser encontrado por Deus, né? Ele vai te encontrar.
Deus vai te encontrar. Abraão, na sua expressão, ele estava dizendo isso. E sabe o que é que acontece? Ele sobe, ele prepara tudo, ele bota o menino. E no momento que ele vai executar a sua fé, a sua obediência, você já sabe o que acontece. Caçadores de Deus, verdade, caçadores de Deus. Foi fantástico aquilo ali. A gente viu essas experiências fantásticas, muito boas mesmo, né? Mas realmente hoje nós temos a oportunidade de usarmos toda a estrutura que nós temos aí no decorrer de 18 anos, 19 anos, na verdade, de vida, da vida cristã, para reproduzirmos isso e crescermos na presença do Senhor. Então, naquele momento que Abraão sobe no monte e que adora o Senhor com a sua execução do holocausto, da sua oferta ao Senhor, a entrega no seu coração, ele já tinha entregado. E quando ele entrega, aí nós vemos aí a mensagem divina, a voz do Senhor através do anjo, né, que brada e diz Abraão, e Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E quando ele diz para Abraão, não faz isso porque eu sei que me amas, eu sei que me teme, eu sei que tu agora provou com a tua atitude que nada é mais importante na tua vida do que eu, que o teu amor, né, que o teu amor é extraordinário. Eu já entendi, Abraão. Fique tranquilo, não precisa mais executar. A Bíblia vai dizer que quando Abraão olha para o lado, ele ouviu que tinha um cordeiro enganchado, né? Enganchado com seus chifres em um arbusto, né? Em uns ramos. E ele foi lá, pegou o cordeiro, deitou, sacrificou e adorou ao Senhor. A provisão, Deus proverá. A sua fé e a sua palavra como semeaduras vai causar um efeito assim extraordinário, né? Quando nós estamos debaixo da obediência e liberamos uma palavra com base na nossa fé, e a palavra é a nossa base, a nossa regra de fé, pode ter certeza, a nossa palavra, ela gera resultados no reino do Espírito. E a voz do Senhor, meu Deus, ela é poderosa, ela causa tudo. Não é à toa que pela sua voz, pela sua palavra, foi criada todas as coisas, né? Foi a existência de tudo partiu daí. Então, quando o Senhor, ele bradou ali, falou com ele, o oráculo, a voz do Senhor, através ali do anjo que fala com ele agora recebe a orientação, ele adora o Senhor, e em obediência ao Senhor, ele volta de lá com a sua bênção. Mas eu quero que a gente entenda alguns pontos sobre esse monte. O Monte Moriá realmente é um lugar de aprendizado e crescimento. O Monte Moriá é um lugar de mudanças. O Monte Moriá é um lugar onde a gente precisa estar meditando, entendendo qual a real situação ali e as propostas quando Deus tem na minha e na sua vida para nos levar a viver quando passamos pelo Monte Moriá. Eu não sei se você já passou por ele, mas pode ter certeza, em um momento da sua vida você vai ter que passar por ele. E às vezes a gente reluta para não passar pelo Monte Moriá. Mas faz-se necessário para que cresça. A queda no crescimento não quer dizer que você não presta, que você não vai dar certo, mas quer dizer que você está crescendo. Os arranhões do joelho não quer dizer que você é fraco, quer dizer que essas marcas estão te tornando mais fortes. O Monte Moriá é um lugar de aprendizado. Verdade, né? É um lugar de aprendizado. E eu quero falar algo aqui com você, né? O Monte Moriá
provação e é bênção. O Monte Moriá é o lugar onde você é provado para saber se realmente você é ouro ou se você é palha. Se você vai resistir ou se você vai desistir. Se você resistir e continuar, você será aprovado pelo Senhor. E os homens verão o testemunho disso. Isso é fantástico. Nós estávamos esses dias meditando numa palavra e nós falamos sobre o texto no capítulo 24 de Lucas e o versículo 49, 39. Essa referência aí, acho que é 39, quando ele fala ali que ele quer que nós expressemos o testemunho de quem é Jesus. Então, é exatamente isso, reproduzir a Cristo em nós. É sermos, de fato, luz do mundo, sal da terra. É brilhar no meio da escuridão. Se eu apagasse essa luz aqui, você não me via, mas se eu acender, você me vê. Isso é ser luz, é diferente. Quando uma luz acende no meio da escuridão, percebe-se. E nós somos desafiados a vivermos isso. Então, o Monte Moriá é o lugar de provação. Você vai passar em algum momento da vida. E pode ser em qualquer lugar da sua vida. A provação, ela vai vir. Isso é fato. Você vai ter que passar por ela, certo? Mas também o Monte Moriá é o lugar da bênção. Porque depois da provação vem a aprovação de Deus na sua, na sua permanência, na sua decisão de continuar. Você será aprovado, e aí é manifestado a bênção sobre a minha e sua vida. Aleluia! Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas aí é onde está o detalhe. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer passar pelo caminho que chega à bênção. Você me entende isso? Todo mundo gostaria de subir no primeiro lugar do pódio e receber a medalha de ouro. Mas ninguém quer correr 42 quilômetros e chegar em primeiro lugar. Vencer os seus limites. Vencer a si mesmo e ser melhor a cada dia do que você é. Esse é o grande desafio, né? No Monte Moriá, queridos, nós somos desafiados a cada dia a sermos melhor do que nós somos todos os dias. Hoje eu estava pensando, o que é que eu posso fazer hoje para que eu possa ser melhor do que ontem? Porque não adianta eu querer medir com você. Não adianta eu me comparar com você. Não adianta. Não adianta. Eu não vou conseguir crescer. Eu não vou conseguir me desenvolver se eu querer me medir por uma outra pessoa. Não dá. A outra pessoa tem hábitos diferentes, tem uma vida diferente, tem um DNA diferente, tem uma genética diferente, tem pensamentos diferentes. É diferente. A vida dele é a vida dele, a minha vida é a minha vida. E para nós podermos crescer e nos desenvolvermos nessa jornada, nessa caminhada, para poder chegarmos à bênção, é necessário passarmos pela aprovação no caminho da bênção. A jornada faz-se necessária para que eu e você consiga alcançar a bênção de Deus. Um outro ponto que eu achei muito interessante aqui, que nós podemos aprender muito nessa noite, é que o Moriá, ele é chamada ao sacrifício e desafio à fidelidade. Nós podemos observar o quê? Que é um chamado ao sacrifício. Aí onde é que está? Quantos estão dispostos a morrer um pouquinho a cada dia para que Cristo cresça? Quantos estão dispostos a fazer isso? Esse é o desafio. Às vezes a gente pega e pergunta para uma pessoa, como é que você está? A pessoa vira para você e diz assim, rapaz, está difícil, está muito complicado, eu não consigo me manter firme, eu não consigo me manter na constância, está difícil demais. A pessoa reclama.
E se você fizer 2 ou 3 perguntas a essa pessoa, você consegue identificar que essa pessoa, por que é que ela está assim. É muito sério isso. O Monte Moriá é exatamente isso, é um chamado ao sacrifício. Esse sacrifício não é o sacrifício de Cristo, não, não é esse. É o tomar a sua cruz, negar a si mesmo, sabe? É abrir mão do seu direito, é perdoar quando você percebe que alguém foi que errou contra você, mas você entende que Cristo te perdoou e você perdoa. Isso é sacrificar, sabe? É amar o inimigo. Porque o próprio Jesus disse que aquele que ama o seu irmão não faz diferença do fariseu, do incircunciso. Não faz diferença. Mas se você ama o seu inimigo, você acrescenta brasa sobre a sua cabeça. Isso é fora do comum. Isso é viver realmente uma vida com Deus. Isso muda tudo. Isso é fazer e manifestar o que Cristo é. O próprio Jesus, ele perdoou quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava morrendo. E os seus acusadores, aqueles que crucificaram a ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava perdoando. Pai, perdoa cada um deles, porque eles nem sabem o que estão fazendo. Entendeu? O nosso amor, o nosso sacrifício, não é o sacrifício que Jesus praticou, não é esse. Mas é o sacrifício de você abrir mão, renunciar, negar a si mesmo, abrir mão dos seus direitos por amor ao reino e ao teu irmão. Falta isso, né? Às vezes a gente não quer abrir mão do nosso direito, porque a sociedade diz direitos iguais perante a lei.